Glória a Deus. No mês passado, se eu não me engano, acho que foi na primeira quarta-feira mesmo, depois da ceia, nós havíamos convidado um pregador, o pregador não veio. E hoje aconteceu a mesma coisa. Mas o pregador está aqui, né, irmão? Glória a Deus. Mateus capítulo 8, a partir do verso de número 5, é o tema dessa noite. O centurião. A cura do criado do centurião. Mateus capítulo de número 8, a partir do versículo de número 5, nós vamos ler até o verso de número 13. Hoje nós vamos ministrar também a ceia. Vou pedir depois, os irmãos fiquem atentos, que logo depois da palavra, nós vamos fazer a oração do propósito e logo depois ministrar a ceia. Então, tenho pouco tempo, eu tenho 20 minutos de palavra, depois nós vamos orar e eu vou ministrar a ceia no final. Mateus, capítulo 8, do verso 5 em diante, diz assim: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados em minha ordem, e digo a esse: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhe digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como essa. Digo a vocês que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão lugar na mesa de Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, mas os filhos do reino serão lançados para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente. Então Jesus disse ao centurião: vai e seja feito conforme você crê. E naquela mesma hora, o servo do centurião foi curado. Toma aí teu assento. Senhor, muito obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor. Sou grato a ti pela oportunidade de estar nesse lugar e de poder ministrar sobre a vida do teu povo. Me usa mais uma vez como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmão, nós estamos seguindo uma sequência de curas de Jesus, curas e milagres de Jesus. E eu não me lembro agora, acho que hoje é a 7ª, alguma coisa assim, que nós estamos seguindo, acho que é a 6ª. Estamos falando sobre isso. E na semana passada foi tratado aqui um assunto que foi muito bem exposto, né, muito bem colocado pela missionária Isabel. E hoje nós temos uma palavra para falar sobre o centurião, ou o criado do centurião. Na verdade, é alguém que ele cria, que ele está sobre o cuidado dele. Um dos fatos que esse texto ele me chama a atenção é que esse homem ele vai em busca de alguém que não parece que, teoricamente, a gente sempre se preocupa muito com a nossa família. Quando alguém da nossa casa, alguma situação assim, obviamente, a gente se preocupa e começa logo a buscar coisas referentes a essa pessoa. Esse homem ele tem um criado, é alguém que trabalha para ele. Mas, possivelmente, o texto ele não deixa muito claro, mas é alguém que ele é muito, muito próximo. A única coisa que a Bíblia vai dizer é que ele é servo dele. E ele começa a se preocupar com o estado de saúde desse rapaz, desse homem. A Bíblia vai relatar que, quando ele percebe que o estado dele é um estado ruim, ele, então, vai buscar a Jesus. Ele se preocupa com o seu servo. E ele, então, começa a demonstrar algumas coisas referente àquilo que lhe trazia preocupação. Primeiro,
que o seu servo era alguém que lhe fazia o seu serviço, obviamente, ele via a importância daquele rapaz na sua casa. Ou seja, ele tinha estima. Era alguém que, possivelmente, através do seu serviço, ele tocou a vida daquele senhor. Isso, para mim, é muito interessante, porque, muitas das vezes, nós estamos servindo alguém, e, às vezes, nós servimos pela troca, somente. Ou seja, é como se eu estivesse fazendo serviço pelo meu salário, ou por aquilo que aquela pessoa me oferece. O texto ele não entra em detalhe, mas a forma que esse rapaz serve, ele toca a vida do seu patrão. Ele tem agora uma estima pela vida dele. Há um outro fato na Bíblia que é muito parecido com esse aqui, que é o caso de José. José, quando ele é posto na casa de Potifar, e ele vai servir aquele homem, e ele não é alguém que ele é um egípcio, mas ele é um estrangeiro. Mas a forma que ele servia foi lhe criando posições dentro daquela casa, a ponto que no momento oportuno, ele foi posto como principal para cuidar de toda a casa. E quando eu olho para a vida desse moço, eu identifico justamente isso. Era alguém que ele possivelmente fazia o seu serviço com muito cuidado. Ele servia aquela casa ali, ou servia o seu patrão de uma forma que isso mexeu com o coração daquele homem. E a Bíblia vai relatar, essa é a primeira coisa que me chama a atenção, é que quando ele cai enfermo, ele se preocupa, então, com a saúde dele. O centurião, irmãos, ele era alguém que o texto deixa claro que ele reconhece o seu servo. E a gente observa aqui que ele vai cuidar desse rapaz como se fosse o seu filho. Essa é a atitude dele. Ele não vai olhar para esse moço somente como alguém que o servia na sua casa, mas ele olha para aquele moço como se fosse o seu filho, porque essa é a atitude dele. Se a gente for olhar para o texto, para os pormenores do texto, ele poderia ser alguém que ele nem precisava ir ali. Quando ele mesmo vai até Jesus, é o que o texto diz. E quando Jesus cair na casa dele, assim, não, eu tenho um homem sobre a minha autoridade. Ou seja, ele tinha pessoas que ele dava ordem, essas pessoas ali recebia as ordens que ele dava e o servia. Mas ele mesmo, ele vai até Jesus para buscar ali em Jesus uma resposta sobre a vida daquele moço. Então, um outro ponto que me chama a atenção é a forma como ele olha para esse rapaz. E isso, para nós, irmãos, isso faz muita diferença. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas hoje não têm mais empatia. Elas veem as pessoas caídas e aquilo já não toca mais o coração. Hoje eu estava vindo do sepultamento ali no Pechincha, eu fui lá celebrar, e logo quando a gente estava saindo numa esquina, havia um senhor sentado, caído. A gente não entendeu muito bem o que havia acontecido, mas ele estava sangrando e tinha uma ambulância do 192 ali cuidando dele, e ele estava cercado ali de algumas pessoas. Era um senhor de idade, com uma bolsa do lado, e quando a gente olha aquela cena, a gente fica logo preocupado, porque ele era um senhor idoso e naquela condição. Talvez nem a família sabia do estado que ele estava ali. E é muito comum em ambientes, quando há muita circulação de pessoa, a gente não olha para o lado, não olha para frente, a gente não olha para nada. É muito comum hoje, o tempo que a gente está vivendo, a gente observar, ou melhor, muitas coisas passarem por nós desapercebida. Seja uma pessoa sentada numa calçada ou em algum lugar, porque a gente não tem tido essa visão, talvez o nome seja uma visão periférica, para olhar o que está acontecendo à nossa volta. Esse homem, ele era um homem que ele tinha muitos compromissos, era um homem que ele tinha responsabilidade, ele tinha
ele foi colocado pelo Império Romano para cuidar de uma determinada estância. Ele tinha soldados que precisavam cumprir as ordens que ele recebia do Império Romano. Mas o texto vai dizer que uma pessoa tocou o coração dele e foi o suficiente para ele procurar Jesus. A primeira coisa, irmãos, que eu quero te chamar à reflexão é que se a gente perder a empatia e a piedade, a gente perdeu muita coisa. Hoje muitas pessoas já não têm mais essa empatia pelo próximo, pelo necessitado, ou por alguém que às vezes está ali no nosso círculo mesmo. É muito bom, irmãos, quando a gente convida alguém para orar com a gente e alguém ora com a gente. É muito bom quando a gente mobiliza alguém para estar envolvido em um processo com a gente e esse processo, a pessoa ela se envolve com isso. Mas a gente está vivendo um tempo tão difícil, onde esse tipo de coisa não tem acontecido. Às vezes as coisas acontecem à nossa volta e a gente não se importa de orar por uma pessoa, de jejuar por ela, de buscar por ela, ou às vezes de ligar uma mensagem, seja o que for. E esse homem ele vai nos ensinar isso, essa preocupação. Alguém que fazia parte do convívio dele. Alguém que fazia parte ali da casa dele, era um servo, era alguém que estava ali, possivelmente esse rapaz, ele tocou a vida desse moço, ou do centurião, de uma forma tão profunda, que quando ele vê ele enfermo, ele quer fazer alguma coisa em seu favor. Eu aprendo duas lições aqui. Primeiro, como eu estou servindo? Estou servindo por servir? Ou estou servindo para tocar a vida de alguém? Eu estou fazendo por fazer, mas eu estou fazendo para tocar a vida de alguém. Então, é a primeira lição que eu aprendo. Eu preciso fazer, mas as pessoas precisam ser tocadas por aquilo que eu faço. A segunda coisa é até que ponto nós temos empatia por determinadas coisas. Será que eu me comprometo de fato quando alguém precisa de mim? Será que eu me envolvo de fato quando há um pedido de socorro, um pedido de ajuda, alguma coisa? Esse homem, querido, ele não vai passar isso para ninguém. Quando ele vê o estado do seu servo, ele que vai até Jesus. Ele que vai. Ele abre mão dos seus compromissos. Ele abre mão de um monte de coisa. E ele vai até Jesus. O texto vai dizer assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele implorando. Porque essa é a atitude. Ele chega diante de Jesus falando, clamando, explicando para ele. E o texto vai dizer que ele fala ao meu servo, que está na minha casa. E ele vai dizer que ele está de cama. Ele já está paralítico, é o estado dele. Ele fala assim, ele está sofrendo horrivelmente. E aí a única palavra de Jesus é dizer assim, eu vou lá curá-lo. Essa é a atitude de Jesus. Jesus vai olhar para aquele moço que lhe pede, o centurião. Jesus, então, imediatamente, ele quer ir à casa dele. Segundo a história, irmãos, esse centurião, ele era alguém que ele era muito próximo dos judeus. Ele era alguém que ele demonstrava um respeito muito grande pelo povo de Deus, mesmo ele sendo alguém que era um romano, mas ele respeitava o povo de Deus e o seu povo. Segundo a história, diz que ele construiu uma sinagoga para os judeus, ou seja, ele, olhando para o povo de Deus, a forma que eles adoravam, a forma que eles serviam, então ele decide pegar os seus proventos, seu recurso e ajudar, então, na construção. E isso faz todo sentido quando ele vai até Jesus, porque ele é alguém que no coração dele já nutre uma fé em Deus. Quando ele se envolve, ele olha para a adoração do povo e ele vê aquele povo adorando a Deus, a forma como eles adoram toca o coração daquele homem.
Ele, por nascimento, ele era romano. Mas ele foi se convertendo, a gente pode dizer assim, a fé cristã ou a fé judaica, ao olhar a forma que aquelas pessoas adoravam. Irmãos, a forma que nós servimos a Deus sempre chama a atenção de alguém. Sempre chama. Você acha que seus vizinhos não percebem quando você sai da sua casa e vem para o culto? Você acha que alguém não vê quando você anda com a Bíblia na mão? Ou quando as pessoas descobrem que você é crente? E em determinado momento fala assim, você é crente? Não, você pode orar por mim, pode levar o nome para orar, ou pode isso, ou pode aquilo. Esse homem, ele estava ali naquela nação servindo, mas ele estava observando a forma que eles adoravam o Senhor, a forma que eles adoravam a Deus. E eles sabiam a quem eles recorriam na hora da dificuldade. Eles sabiam qual era o ato daqueles homens na hora da aflição. E quando o coração dele se tornou aflito, ele fez o que todos eles fariam. Ele correu para Jesus. Era a última oportunidade que ele tinha. E sabe o que eu acho, irmãos? A Bíblia é um livro fantástico, né? A mulher do fluxo de sangue, 12 anos enferma, gastou todo o seu dinheiro com o médico, e no final, ela parou diante de Jesus. E Jesus o curou. O centurião de Cafarnaum era alguém que era nítido que ele tinha posses. Era alguém que era nítido que ele tinha condição financeira. Mas quando ele percebe que todos os seus recursos humanos se encerram, ele então vai aonde a sua fé o movimentou. Irmãos, guarde a palavra daqui para frente, estou quase terminando. O inimigo pode tocar em diversas áreas da vida de uma pessoa. Mas se a nossa fé estiver acesa, nós sempre nos levantaremos diante de situação adversa. E talvez esse é um dos pontos que o inimigo mais ele teme. Quando o crente ou ele se levanta para buscar, ou ele dobra o joelho para orar. É sinal de que ele já tocou em muita coisa, mas há uma chama acesa em Deus. E é isso que esse homem vai fazer. Ele não está mais confiando naquilo que o movimentava. Ele não está confiando mais nas suas posses. Ele vai até Jesus. E o texto vai dizer, eu vou curá-lo. Jesus já deixa claro, eu vou curá-lo. É o que o texto diz. E aí a ousadia dele é tremenda, né? A fé dele entra em ação. Ele diz assim, eu sou um homem de autoridade. Quando ele fala isso, ele está dizendo assim, eu sei que tu tem autoridade. Ele diz, eu sou um homem de autoridade. E como eu sou alguém que eu tenho autoridade, eu digo aos meus soldados, vai e ele vai, vem e ele vem. Ele está dizendo para Jesus, eu sei que tu tem autoridade para enviar uma palavra. E ele vai dizer, manda somente uma palavra. O versículo de número 9, porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados à minha ordem e digo, vai esse, vai, a outro vem, ele vem. E ao meu servo faça isso, ele faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que acompanhavam, em verdade digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé quanto esse. A fé daquele homem, irmãos, tocou o coração de Jesus. Nunca vi tanta fé igual esse homem. E aí ele pede para Jesus enviar somente uma palavra. Jesus reconhece a fé que há nele. Jesus então libera uma palavra e diz, vai, teu servo está curado, ou ele foi curado. A gente lê em outro texto, porque isso também está escrito em Lucas, que quando ele chega lá, o rapaz já estava curado, e foi justamente na hora que ele havia liberado a palavra.
Sabe o que eu percebo, irmãos? Que às vezes o que falta em nós, quando eu olho para esse texto, ele me confronta. Deus ele já nos deu autoridade sobre determinados tipos de coisas para a nossa vida. Mas o nosso maior problema se chama timidez. Quando nós somos confrontados na nossa fé, nós nos tornamos pequenos. Quando nós somos confrontados na nossa fé, a nossa fé vacila, porque nós somos humanos. Esse homem ele vai contra todas as possibilidades humanas, porque a vida dele era uma vida de observação. Ele observava os judeus, ele observava o seu criado, ele observava tudo. E na hora que ele é confrontado, já não é mais observação, agora é autoridade. O texto vai dizer, eu sou um homem com autoridade, e quando eu falo, acontece. Senhor, libera uma palavra. Eu quero encerrar, irmãos, a minha palavra nessa noite, confrontando a sua fé. Eu entendo, irmãos, da soberania de Deus e sei que Deus faz no tempo dele, no momento dele e na hora dele. Mas se eu não acessá-lo, eu nunca saberei a forma que ele pensa. Aquele homem poderia ver o seu servo morrendo na sua casa, enfermo, e ele não fazer nada, mas ele decide acionar a Jesus. É o que eu quero te convidar nessa noite. Você pode continuar olhando para o enfermo e vendo morrer diante dos seus olhos. Você pode olhar para o morto, como alguns que foram enterrar ali a Lázaro. Mas aquele homem, ele teve a ousadia de acionar a Jesus e lhe pedir algo. E a maior ousadia que ele teve, ele falou assim, você não precisa ir na minha casa, libera somente uma palavra. Que no momento das nossas orações, o Senhor libere palavras sobre a nossa vida. Que no momento da nossa oração, o Senhor libere com a autoridade dEle sobre as nossas vidas, sobre aquilo que nós temos pedido. Que o Senhor repreenda as nossas timidez, as nossas incertezas. Que o Senhor venha confrontar a nossa vida, como confrontou aquele homem. Se Deus te colocou no meio das impossibilidades humanas, chegou a hora de recorrer a Jesus.